tarde. Estamos aqui nessa tarde deste domingo para estar realizando o nosso primeiro vídeo da página Jesus Fresh. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a todos vocês que puderam responder a pesquisa que foi feita. Vocês que também não quiseram responder, que Deus os abençoe da mesma forma. A nossa pesquisa ela foi baseada na frustração das pessoas ao se espelhar na vida de outra pessoa, a olhar para outra pessoa quando elas deveriam olhar para Cristo. E uma das respostas que a gente fez, uma me chamou muita atenção, de um pastor que hoje infelizmente se encontra afastado. E eu quero também dizer para você, pastor, que eu estou orando pela sua vida. Ele disse que na igreja existe a síndrome de Lúcifer. E eu comecei a ficar caducando aquilo na minha mente, comecei a ficar pesquisando o que seria essa síndrome de Lúcifer. E lendo a palavra do Senhor, no seu capítulo 28 do livro de Ezequiel, no verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio da sabedoria e perfeição e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e os teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu inferior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Resumindo a história, nós sabemos que Lúcifer ele era um anjo de luz, um anjo na qual nele havia muita formosura. Porém, conforme havia formosura dentro dele, ele deixou uma coisa chamada ego se crescer dentro do coração dele. E a partir daquele momento que ele deixou o ego crescer dentro do coração dele, ele quis ser comparado com Deus. E ao querer ser comparado com Deus, ele começa a criar um monte de historinha, um monte de mentira de um lado para o outro, ao ponto de certos anjos, ao olhar para ele, começar a se frustrar e infelizmente ser levado pela boa lábia deles. Nós trazendo para o dia de hoje, nos encontramos em muitas igrejas com essa infinita situação. Muitas das vezes nós nos deixamos nos levar por palavras persuasivas, por filosofias de sutileza e acabamos nos decepcionando. Eu vou contar uma breve história que aconteceu com a minha avó. A minha avó ela tem mais de 20 anos na vida cristã. E um certo momento da vida dela, ela indo para a igreja, um certo obreiro pegou ela pelo colarinho e expulsou ela da igreja. Porém, a minha avó, ela, ao se deparar com essa situação, ela não se espelhou no homem, porque se ela tivesse se espelhado no homem, a partir daquele momento ela já não iria mais para a casa do Senhor. Ela teve os seus olhos fixados em Cristo, porque quando nós fixamos os nossos olhos no Senhor Jesus Cristo, Ele cuida das nossas vontades, Ele cuida dos nossos anseios, e todas as nossas decepções Ele toma e faz com que se converte no que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 5, que é: bem-aventurados que serão oprimidos, porque eles serão o reino do céu, bem-aventurados que choram, porque é deles o reino do céu. E falando no livro de Mateus também me faz me recordar do Novo Testamento, no livro de Mateus no capítulo 18 e no livro de Lucas, no capítulo 17, que diz assim: é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo, porque melhor é que se lançasse nas mais profundezas com uma corda lançada ao seu pescoço. Aí você me pergunta assim: nossa, Lucas, será que Deus ele não tem misericórdia de nos perdoar? Aí eu te pergunto, quantos
às vezes o Senhor pede para nós perdoar nosso irmão Iago. 70 vezes 7. Né? Isso que o Lucas falou é bem forte, porque eu aprendi uma coisa. O ministério de Lúcifer tem a ver com a soberba, né? E é a humildade que faz com que nós permanecemos santos diante da presença de um Deus que é santo, né? E como ele falou, eu aprendi uma coisa, irmão. A igreja, ela não é perfeita. A igreja, ela é constituída por pessoas. Então toda pessoa, ela tem os seus defeitos, mas também a gente não pode olhar apenas para o defeito. A gente tem que olhar também para a qualidade da pessoa, né? E quero deixar uma palavra para vocês também que se encontra em Atos capítulo 6 e versículo 1, a qual vai nos falar a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servirmos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre esse importante negócio. Ou seja, até na igreja primitiva estava acontecendo uma murmuração. Para você ter ideia, a gente às vezes oramos: Senhor, nos restaura como a igreja primitiva, Senhor, nos faz voltar à igreja primitiva, mas a gente tem que também entender que a igreja primitiva tinha os seus problemas, né? Aqui vai nos falar que, como a igreja estava crescendo muito naquela época, os apóstolos, eles não estavam lidando muito bem com isso, e eles estavam deixando de fazer o trabalho voluntário, ou seja, de cuidar das viúvas. E isso foi uma brecha que eles deram a ponto do diabo pegar isso e usar contra a vida deles. Mas quando eles percebem isso, eles vão sentar e vão pegar e escolher 7 homens, a qual um dentro deles vai ser Estevão, a qual vai se destacar e vai acabar morrendo depois. E depois disso vai acontecer várias coisas, perseguição, mas a igreja vai crescer, né? Porque a igreja, ela é a única que passa pelo que for, mas mesmo assim continua crescendo. E mesmo o apóstolo Paulo também, ele nos fala sobre isso, qual em uma das suas cartas aos Coríntios ele vai nos narrar sobre também os problemas que estavam acontecendo dentro da igreja, né? Divisão, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro. Então a igreja não é lugar de perfeição, a igreja é lugar de sermos curados, de sermos tratados. A gente às vezes temos algumas pessoas como modelos, né? A gente se espelha, isso é normal, mas o nosso maior referencial tem que ser Cristo, né? Ele vai falar, olha, Paulo, ele teve uma intimidade com Deus a ponto dele falar para um dos seus, para aquela igreja, falar: olha, seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo, né? Então, a igreja, ela tem que buscar sempre a perfeição que está em Cristo, né? A gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai trilhar o caminho às vezes que é errado, mas a gente tem que ter o nosso alvo. E o nosso alvo se chama Cristo. E é só isso. Certo? Vocês que gostaram, peço que compartilhem, curtam e deixem a opinião para o próximo debate. Deus vos abençoe.